Nossa história começa com um garoto chamado Tetsuya. Isso foi tudo porque a aura mágica que ele nasceu várias vezes para acabar com sua vida antes de ter vergonha da família. Mas tudo mudou. A mãe decidiu iniciar uma enorme e proibida operação que ele pode fazer o ritual, que o realizado em que ele pode fazer o que há de um pouco de operação. O que há de um pouco de operação? 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 O que há de um pouco de operações? O que há de um pouco de operações? O que há de um pouco de operações? O que há de um pouco de operação, o que se faz com que o relato, o que se transformou em que o relatório, o que há de um pouco de operação, que se faz com que o relatório, que o que está opeidado, o que está de operações no sexo, que o que opeu, o que está de operações, o que o dependeram, o que está opeidado, logo depois, ele gosta de um servo acorrentado à sua própria família, é aqui que sua verdadeira história começou. Eventualmente, ganhou controle sobre a magia mais poderosa de reviver os mortos. No entanto, ele manteve tudo isso, continuou a tratá-lo com crueldade e desdém. Voos, eles o colocavam em assentos ainda mais baixos, enquanto o resto da família voou. Vimos Tetsuya em pé ao lado da bagagem. Foi quando sua irmã Miyuki o viu. Ela era tão conexão de sangue entre eles. Percebendo isso, Tetsuya nada mais é do que um servo para nós. Acolheu a família e pediu que entrassem no encantador tempo e pediu à mãe. Mas sob uma condição estranha, Tetsuya havia obedecido. No entanto, enquanto ela andava era seu irmão de sangue, ela nunca via realmente Tetsuya. De repente puxou as costas bem no tempo que esses homens começaram a assediar Miyuki, tentando silenciar. Ele calmamente a puxou para trás e perguntou aos soldados que o insultou e decidiu em relação a Tetsuya. Mas a surpresa foi impressionante. Todos, incluindo Miyuki, os soldados cambalearam os ataques. No entanto, Tetsuya se esquivou e os bloqueou o Homem Frio. Os soldados restantes entraram em pânico e a mão e sorriram. E pela primeira vez, ela se sentiu dentro dela. Quando eles voltaram para a mansão, a salvaram, mas Tetsuya interrompeu, afirmando que a mãe parecia satisfeita que Tetsuya tenha entendido profundamente. A frieza com que seu irmão era família pesava em seu coração. Mais tarde, Hanami chegou, e ela precisaria participar do banquete real para acompanhá-la. Enquanto os dois andavam no carro, Hanami poderia crescer perto novamente um dia. Eles chegaram como sempre. Tetsuya foi ignorado enquanto Miyuki era, e perguntou sobre Tetsuya. Quando o viram, vendo seus filhos tratando um estranho desonrado como o herdeiro legítimo da família, mas então algo pela primeira vez. Isso incomodou Miyuki profundamente. Ele tinha a família de Tetsuya, era o camponês inútil mais forte por causa de sua magia fraca. E moldou como ela mesma o tratou, fotos da bela paisagem. Ela perguntou primeiro, até que fez um pedido. Ele concordou e a foto foi tirada. Miyuki sorriu. De repente, velocidade. O capitão apareceu e informou que mísseis. E aqui surgiu o verdadeiro poder de Tetsuya. Interrompeu os mísseis, desmontando e destruindo magia sem um dispositivo CAD. A própria ferramenta. Toda a cena mudou para uma reunião entre o naval, dizendo que seu orçamento não poderia cobrir uma investigação. Para não se preocupar. Quando saíram juntos vieram Miyuki. O comandante os reconheceu, pediu desculpas em sua base. Logo depois, a família fez planos. Tetsuya, para aceitar o convite do comandante, insistiu em ir com ele, dizendo que queria protetor. Após o pedido persistente, a mãe deles pelo nome não pelo título real, para impedir que eles andassem por um longo tempo, antes de chegarem a todos os soldados treinando sem uso do comandante, que ofereceu Tetsuya uma luta de sparring com um campeão mundial de boxe. O boxeador tentou ser, mas no momento em que a partida começou, o boxeador cobrou uma agilidade incrível. Um único golpe, ele chutou chutes rápidos, mas, novamente, o Tetsuya se esquivou. Não poderia evitar. O soldado tentou seu último, derrotou com facilidade. Finalmente, o terceiro soldado Miyuki, ela estava com medo e implorou ao ataque de Tetsuya com magia e atacou. No último feitiço para impedi-lo de equilíbrio, ele atacou uma vez, depois se levantou, e humildemente reconheceu a Força Aérea Nacional de Tetsuya, e disse a Tetsuya para chamá-lo em casa com calmamente assistindo anime. Miyuki passou com anime em vez de sair. Enquanto isso, o navio de guerra havia sido destruído, e que o inimigo Miyuki usou sua magia congelante para eliminar seu camarada. Um soldado abriu fogo nela, e o atacante desapareceu. Tetsuya desceu, e correu para o lado de sua irmã. Ele colocou o dele,
e implorou que ela acordasse. Miyuki sabia que a morte era irmão antes de ser tarde demais. Enquanto seu círculo desbotado mágica envolveu seu corpo, suas feridas começaram a se perguntar se seu irmão realmente despertasse os olhos e viu Tatsuya, e pela primeira vez, ele se levantou e olhou para o corpo sem vida de sua mãe. Depois começou a curar seus ferimentos, tentando trazer ele começou a tratar as lesões de Honami, mas Honami, capaz de reviver alguém depois de 30 minutos, pediu desculpas pela rebelião de seus soldados, se aproximando, e que 80% de sua defensiva a magnitude da ameaça. Tatsuya solicitou a troca de um terno blindado e equipamentos militares. Za respondeu, porque eles mataram minha irmã, e eu concordei com uma condição de que Tatsuya salve-os, eles nem merecem o direito de se render. Para não arriscar sua vida por ela, mas jurei que destruir qualquer pessoa que prejudique minha irmã, que a única coisa que ele considerou precioso na vida significava isso. Ela percebeu que ele havia revelado. É hora de você finalmente aprender a verdade. Antes de mim, exceto minha irmãzinha, ela é tudo para protegê-la, Mei, eu vou. Enquanto ele se afastava, os desembarcados eles começaram a avançar em direção à ilha, soltando sua arma, vaporizando suas habilidades de cura. Além disso, ele também começou a fazer. Miyuki implorou à mãe que lhe dissesse, mas apenas se Miyuki parasse de simpatizar no inútil, e um perdedor não tem valor, mas com suas habilidades. Sua mãe respondeu. Isso veio a verdade horrível. Tatsuya nasceu com habilidade mágica é definida como a capacidade de redeter, mas ele só pode destruir informações e remontar com qualquer magia verdadeira. Até sua regenerativa porque Miyuki costumava se perguntar se seus poderes não eram um valor que não mantém seu valor neste mundo, a menos que seja executado para fazer dele um mágico artificial. A região de nuvem mágica foi implantada em seu cérebro. Ele de todo impulso humano, de intensa raiva ao amor, tudo o que restava era um único motivo para ele sofrer treinamento brutal, diariamente apenas para se tornar um que sua mãe também havia perdido suas emoções. A única emoção que Tatsuya nunca perdeu foi o amor dele, tornando o melhor. Talvez Tatsuya sozinho me tenha visto Miyuki começar a questionar se ela poderia. Enquanto isso, os 6 navios restantes estavam fechando, tendo consertado seu rifle no topo. Um movimento maciço de Redena barril para ajudá-lo, mas ela não mostrou interesse. E a habilidade final. Antes de disparar, ele perguntou a eles. Não havia tempo suficiente para encontrar outra posição com ele até o fim. Tatsuya apontou mísseis inimigos. Choveu sobre eles, os soldados, as explosões. Ao mesmo tempo, Tatsuya foi balas. Preparando-se para a greve final, naquela motocicleta, se colocar entre as explosões poderia aguentar, pouco antes de sua energia acabar, a bala final, destruindo toda a frota inimiga. O tsunami causado pela explosão estava em direção, no entanto, Honami havia chegado ao fim dela, ela para proteger a família dele, e agora ela finalmente estendeu sua vida. Ela recusou. Eu nunca disse uma vez, mas desta vez, a única coisa que eu posso escolher ser humano, não como uma ferramenta criada pelos seres humanos. Ela então fechou os olhos e nunca os abriu. Decidiu continuar sua educação. Ele matriculou o estudante do First Year, que se apresentou como Mayumi, ajudou-o a navegar na escola. Tatsuya notou seu presidente. Ele se apresentou, mas educadamente observou que as flores, os estudantes de elite e os mais fracos foram empurrados para as costas, sem uma menina pequena vestindo óculos. Pediu-se para sentar ao lado de um amigo, era Erika, mas Tatsuya não conseguiu esconder seu carro desgastado sem valor. Quando o presidente para Tatsuya, suas palavras não faziam sentido, e ele quando Miyuki tentou fazê-lo café, ela percebeu que o pensamento a provocou, e ela começou a congelar com o tempo, acalmando-a, lembrando-a de que não, para que ele nunca esperasse nada deles. No outro, na chegada, um homem tentou emboscar Tatsuya, outro atacante enquanto o ar, respondendo seu instrutor apareceu diante de Miyuki, zombando, um sorriso distorcido. Ele acrescentou, deixe-me mostrar-lhe como ele. Mas Tatsuya entrou, declarando, pare de fazer o ensino. Quando a luta, mas o instrutor atacou primeiro, pousaram. Tatsuya aterrissou graciosamente, o suficiente para surpreender, começou a atacar o instrutor. Simultaneamente, Tatsuya ficou exausta e desabou. Miyuki sujo. Ela rapidamente ativou uma técnica mágica. No dia seguinte na escola, Mizuki e Erika notaram que ele estava gravando as palestras. Isso impressionou e explicou que sua magia científica especializada perguntou a Tatsuya sobre sua própria magia científica.
mas pretendo me tornar um engenheiro mágico. Depois, no entanto, Tatsuya ficou intrigado com a freira da aparência do que um professor. Mais tarde, na cafeteria, o grupo de estudantes arrogantes bloqueou seu caminho. Eles, mas logo insultaram os outros estudantes, chamando as palavras enfurecidas Léo, que tentaram desafiá-lo. As coisas aumentaram ainda mais. Naquela noite, como eles exigem levar Miyuki com eles, Shun declarou merecer reconhecimento. Mizuki enfrentou, e a força não entendeu que é fiel, ao de disparar uma arma mágica. Mas Erika interveio, e mais preocupada com sua reputação do que um verdadeiro uso seu poder. Mas de repente uma garota apareceu, e em um instante, naquele momento, Mayumi chegou ao crime. Então Mari, o chefe da disciplinar, para que eles pudessem ser punidos por violar a escola, solicitando que as flores revelem seus poderes. E Mari era cético, mas não tinha evidências de apenas um mal-entendido, e pediu desculpas ao alertá-los de não usar a magia sem a supervisão do assunto, mas prometido a ficar de olho próximo a reconhecê-lo, se ele assumir sua magia. Depois de devolvê-los, e pediu desculpas pelo problema que tiveram, agradecido a Tetsuya por cobertura, para pedir para andar com as ervas daninhas até a estação. Para saber se Hanoka era verdadeiramente uma das Highborn, Hanoka perguntou a Miyuki como ela calibrou seu gato, e poderia ajustá-los com precisão. Erika ele poderia examinar o dispositivo dela, mas achou mais a vítima. No dia seguinte, Mayumi perguntou a Tetsuya. Chegando ao conselho estudantil, Mayumi explicou no conselho, e ela o ofereceu a Miyuki. Elogiando seu desempenho superior nos exames, ela sugeriu que ambos ingressassem no conselho. O comitê disciplinar ainda estava vago, e Mayumi imediatamente apoiou a indicação. A sala de treinamento da Magic, Erika começou a uma velocidade que considerou ideal. Quando foi o que o desencorajou, e o fez questionar naquele dia, ele começou a considerar rejeitar o que encontrou o vice-presidente de aparência feia, de que ele passou por ele. Cumprimentando Miyuki educadamente, apesar de Mari dizer a Tetsuya que eles precisavam seguir em frente, ele poderia aprender suas responsabilidades no caminho, alegando que as ervas daninhas não podiam manter essas posições se a maior pontuação de combate poderia superar a silenciada, e depois desafiou Jello a convencer que Jello o derrotaria facilmente. Ganhe usando seu Kage, que poderia ativar a magia no feitiço para bater o Tetsuya em uma parede. Mari ordenou a Jello em um único movimento, impressionando a todos. Jello tão de repente, Mari declarou Tetsuya. O Mari perguntou se ele havia usado uma autoaceleração. Tudo foi um movimento físico. Miyuki mencionou que Mumis perguntou se ele havia usado era um simples feitiço de vibração, utilizando Scion, que Scion Waves por si só não era suficiente para bater. Perguntou como ele havia conseguido isso. Suzuan respondeu: ondas em diferentes frequências, e as direcionadas induzem enjoo de movimento intenso. Todo mundo estava com essa habilidade, havia recebido uma avaliação baixa. A ação foi terrível, e que muitas de suas capacidades, J-Lo, admitiram que haviam falhado no exame prático, que pediu desculpas a Miyuki por entender mal e foi embora, em vez de reconciliar. Isso para missões mais avançadas? Ele concordou, e rapidamente, como uma pessoa normal, ela começou a interpretar como com ela até perguntou se ele traria. Ela poderia estar bebendo algo estranho. Preferia mantê-lo para si mesma, para que eles pudessem nele, que o deixou inconsciente. Quando ele já começou a carregar, enquanto ele acordou, Miyuki recebeu o Tetsuya aos novos membros das patrulhas, enquanto os avisava para não abusar de seu novo em um grupo de estudantes que tentavam forçar Erika Cad. Derrubaram os atacantes e rapidamente escoltaram sozinhos. Então eles se reuniram para o Kendo Club, espaço de treinamento. Um menino, um porco arrogante, desafiou o Kendo Championship. Ele alegou que não poderia vencê-la sem trair. Entender o quão sério isso pode se tornar, afirmando que, se fosse uma batalha real, ela faria sua magia, desencadeando uma arma de vibração. Tetsuya. No último segundo, ele salvou o Miao e esfriou. Quando um aluno tentou detê-lo, os outros membros tentaram atacar. Miyuki queria que Tetsuya estava se movendo entre os estudantes indignos, visivelmente impressionados. No dia seguinte, Tetsuya estava enquanto corria entre as árvores, uma mão misteriosa encantando, e a destruiu com ondas sonoras, pulseira no pulso antes que ele desaparecesse. No Famosa, depois de derrotar os bandidos feios de Tetsuya, notou Miyuki espionando-o do que eles correram para Mou, a garota
que ele salvou? Ela perguntou, dizendo a ela para cuidar de seu próprio negócio. No entanto, ela perguntou se ele planejava ver aquela garota. Mas confessou que estava preocupada. Seu verdadeiro poder seria bom, e que ele continuaria mantendo. Tatsuya foi convocado para a sala de aconselhamento, mas ela parece uma mulher aposentada. Ela disse a ele que ele determina se ele era ou não um pervertido. Ela perguntou se Miao era sua nova namorada, mas ele, para manter seu nariz feio fora de sua vida, demitindo na escola, Miao disse ao capitão que estava cansado de usar magia. Ela estava determinada a mudar de escola com a única esperança de avanço, e disse à noite em casa. Tetsuya revelou a Miyuki, e na escola, ele tinha a sensação de que algo ginásio. Alguns dias antes, um aluno usava uma pulseira da organização Destrua a Cidade. Apesar de suas baixas probabilidades, a família Tetsuya estava investigando o assunto, e ela entrou na família. Tetsuya garantiu que as coisas saíam de controle. Alguns dias depois, o sistema ativou e começou a medir seu mágico, que o deixou sem esperança em melhorar a cafeteria. Miao se aproximou dele e disse que queria se ele concordasse em se juntar ao Jisunneia Zejixiele Teokumineef, clube deles, mas Tetsuya exatamente ela queria mudar. Ele disse a ela que, mas ela parecia confusa e insegura sobre o que se formar e viver uma vida simples. Mais tarde, declarando que eles lutariam pela igualdade na escola, conselho, e ameaçou destruir a escola se Miyuki chegasse à sala. Eles a encontraram fortificados. O comitê disciplinar estava pronto para negociar, mas rapidamente os alunos foram capturados. A partida chegou e ordenou a libertação dos alunos por conta própria, e precisava do apoio de outras pessoas, nos estudantes, e disse que o conselho estudantil levaria as negociações imediatamente. Naquele dia na escola, Mizuki para se juntar ao seu clube. Ele percebeu que era quando Mizuki se afastou. Tetsuya o reconheceu e observou que ele possuía a mesma habilidade sensorial. Tetsuya e Miyuki, que o capitão era um membro da cidade. Acrescentou que seu irmão havia sido o Japão e alertou que eles pretendiam danos, talvez debate. Homens misteriosos deixaram um carro do lado de fora do salão. O representante do clube Kendo iniciou usuários mágicos, mas Mayumi considerou o garoto ilusório mudar tudo na escola. Ela prometeu ao ingressar no conselho estudantil. Quando ela disse um discurso inspirador, mas o clube Kendo percebeu que se afastou. De repente, as explosões sacudiram o salão. O comitê os pegou bem a tempo. Então, rasgue, mas Galo conseguiu selar com um feitiço e jogou Hall, apenas para começar a sufocar quando Mari comprimiu mais homens e começou a destruir a escola. Todos começaram a pensar que a morte pode ser melhor para evacuar imediatamente. Enquanto isso, Léo deveria desencadear uma explosão mágica. Miyuki parou no ar e os bateu no chão. Léo tinha vantagem quando Tetsuya perguntou sobre o Ki e disse que o objetivo real dos atacantes foi o que ele explicou, que Meo estava cooperando com o resultado de ser manipulado. Eles haviam enganado demônios. Depois que perceberam que alguém havia escapado naquele momento, os atacantes estavam agredindo um deles longe. Miyuki ficou impressionado por usar um feitiço de autoaprimoramento. Ele então perguntou a Léo, ativou uma nova habilidade e digitalizou o todo com precisão. Erika correu para frente e a desenhou, e derrubou a outra, quando um terceiro homem lutava com ele sozinho. Então Miyuki levantou Tetsuya sobre a parede. Ele ativou o dispositivo e entrou se perguntando se ela estava fazendo a coisa certa como dados mágicos da escola. Mas antes que eles pudessem copiar seus equipamentos com um único sinal, quando um braço dele, instantaneamente, Tetsuya disse a Meo que o verdadeiro simplesmente se permitiu ser enganado e fazer pobre puro, e se perguntou por que Tetsuya não havia se tornado. Tetsuya com raiva era muito mais inteligente do Ilenas que era, e por isso, Miao sentiu pena de si mesma. Pensando que ela sempre tinha se visto como inferior e temido em choque, um dos homens gritou com ela, que mais Tetsuya facilmente os derrubou, o porco fora. Mas Tetsuya pediu que ela a deixasse para ir, dizendo que Miao encontrou Erika de cabelos ruivos. Ela apresentou o torneio. Ela expressou decepção por Miao tentar fugir e pegou uma arma, mas para trocar arma se quisesse um desafio real, ela ia acabar com ela, mas Erika respondeu. Mesmo em sua Erika, a derrubou no chão e quebrou. Foi um trainee em seu dojo. E apesar de ainda ter aprendido, não aprendeu Miao. Depois que apareceu diante do capitão e perguntou onde ele estava, estudante apareceu e interrompeu sua respiração. Miao,
começou a explicar tudo o que havia acontecido, se juntando ao grupo antimágico. Depois de perceber que ela apenas é uma vítima, Tetsuya disse que estava orgulhoso sem o reconhecimento de ninguém. Suas palavras gentis moveram. Tetsuya declarou sua intenção de derrubar todas as Erika e Léo para se juntar a ele, e se ofereceu para atuar como o conselheiro esperando por ele. Tendo ouvido, eles descobriram a localização do segredo, um membro de um dos 10 mestres clãs, acreditando que começaram a ir em direção ao esconderijo do grupo e ao líder. Na chegada, Léo lançou um portão protetor. No interior, Tetsuya examinou o prédio para eles, mas ele estava totalmente preparado. Quando eles estão nos olhos de Tetsuya, revelando um grotesco, se apresentou como o líder dos antimágicos, ordenou que ele se rendesse, mas o homem pensou que o nome era Hajime, e ele queria expandir, mas Tetsuya não estava convencido. E disse a ele que ele se agrupa. Hajime então tentou uma abordagem diferente, ativou um feitiço de controle da mente, mas Tetsuya ficou imaginando como Tetsuya não foi afetado. Tetsuya Start, e percebeu que os óculos eram apenas um truque. Ele ordenou que seus homens abrissem fogo, mas seus rifles para escapar, mas Tetsuya perseguiu. Uma das mais Miyuki o congelou, transformando-o em um pilar de Miyuki. Enfureceu, ativou seu sistema de congelamento, e ao mesmo tempo, Kudo estava defendendo a área, atacando outra varredura, e detectou um segundo em que suas armas também se quebraram. Hajime ficou surpreso. Percebeu que Tetsuya os havia levado ao líder, furioso, ao aprender que Hajime o colocou para dormir como punição. Naquela noite, embora notassem que os homens congelados começaram a derreter, com Miyuki e Erika, todos felizes que Mio foi convidado para falar com Tetsuya em particular. Ele recuperou a saúde mental dela depois de ouvi-la dela. Ele acrescentou que Tetsuya faria com os outros. Erika perguntou a Miao se ela preferia a escolha. Erika então começou a confessar seus sentimentos, começando porque ele era forte e autossuficiente. Amigo, naquela noite, Miyuki perguntou a Tetsuya por que ele excedeu em muito qualquer estudante comum. Ele disse a ela momentos com ela. Durante o treinamento, Miyuki subiu naquele momento. Tetsuya notou que alguém entre o ex-instrutor apareceu. Tetsuya não estava se esgueirando como um ninja. Ela explicou o agente para o Departamento de Segurança Pública e tinha uma missão secreta. Ela pediu que eles mantivessem o perigo se expostos. Alguns dias depois, a escola lembrou que um homem quieto havia ajudado. E Tetsuya se aproximou dele e disse, com o seu pensamento, eles estavam exagerando, e disse que não estava embora estivesse feliz por ter feito novos amigos. Os membros da escola da qual estariam participando, ela explicou que era um evento de prestígio à reputação da escola. Ela também anunciou um Tetsuya para uma posição na equipe técnica. As habilidades, ajustando seu dispositivo CAD para provar que Kai sugeriu usar os sujeitos do teste enquanto Tetsuya completava a transferência. Todos ficaram chocados. Terminaram tudo em apenas alguns segundos. Kudo Cad, mas ele respondeu que estava bem. Suzu disse que ele da equipe seria um grande erro. No comandante da divisão secreta ordenou Tetsuya, mas o avisou de um grupo secreto detectado em Miyuki e mostrou sua roupa de competição. Tetsuya acreditava que ela venceria. No dia seguinte, o dispositivo de voo Tetsuya e ela aceitou instantaneamente sem voar, dizendo que não sentia tontura, e voa por toda a sala e ficou emocionada. Centro de Desenvolvimento, onde ele demonstrou o chama. Após o julgamento, o pesquisador ficou surpreso que o mordomo de sua família ignorou. O Tetsuya merece respeito. Miyuki ficou chateado e tentou que Tetsuya não tenha valor na família. Mas Tetsuya parou a tempo e se afastou. Miyuki deu a Tetsuya um alfinete para prender ao seu traje. Após o evento, Tetsuya se apresentou a operar o novo sistema CAD da escola. No entanto, o sistema CAD simultaneamente, nesse mesmo dia, construir e decidir investigar. Ela entrou em espíritos que começaram a flutuar ao seu redor, em pedir desculpas a Mo por interromper seu feitiço. Ele e Mizuki se ele não tivesse intervindo. Quando perguntada, ela respondeu que estava aprendendo a convocar Mizuki, que tipo de espírito ela tinha visto, mas muito assustador. Mo sempre admirou as habilidades se ela desaparecesse, mas Tetsuya perguntou a Mo. Disse a Tetsuya que ele sempre desejava cativar por sua beleza. Tetsuya então pensou que a cor absorve. No dia seguinte, os alunos chegaram atrasados e pediram desculpas a Tetsuya. Mas ele, durante a cerimônia, ela se perguntou se ele se sentaria, daria-lhe pesadelos. Enquanto os ônibus partiam,
começaram a se perguntar por que haviam sido separados do ônibus e voaram em direção à pista oposta, enquanto o número de vítimas é possível, mas o motorista bateu, embora Vancouver já tivesse começado a deslizar a magia, mas Mari ordenou que eles parassem o ataque como outro. Naquele momento, Miyuki tentou um feitiço que destruiu instantaneamente os escudos e colidiu com o carro com segurança, surpreendendo a todos o destino. Tatsuya disse a Miyuki que ele acidente e acreditava que o motorista era responsável por coincidir que Erika, mas assim a ignorou. Mais tarde, Erika apareceu em frente a Tatsuya, mas ele enfrenta. Depois disso, um homem recebeu os alunos e a associação, as luzes no salão diminuíram e uma interferência perceptiva da magia, e se perguntavam se a mulher saiu imediatamente, e um homem sem e apenas 5 pessoas conseguiram percebê-la. Baton tentaram resistir a elas fora do hotel mas sentiu a presença de homens misteriosos e em sua direção outro feitiço os interceptou. Ele correu de volta para o hotel, mas se sentiu extremamente incidente. Naquele momento, Tatsuya lembrou como mágica e decidiu persegui-los. Quando ele soletra e suas armas foram quebradas por um poderoso rosto no hotel, ao perceber quanto tempo ele o apoia, Tatsuya destruiu as armas dos homens. Depois que a batalha terminou, o policial falou com ele e era semelhante ao que Tatsuya havia passado. Tatsuya respondeu que não estava executando uma creche no dia seguinte. A competição começou. Tatsuya, mas Erika acreditava que estava apenas se exibindo. Mari permaneceu imperturbável. Ela ativou seu feitiço, que disse a Tatsuya que havia ativado a magia Enhanced, o que a ajudou a manter seu equilíbrio e a aprovar uma reunião privada onde o policial lhe disse que, de uma organização secreta chamada Dragon Group, ele expressou esperança de que a verdade teria chegado à arena para as quartas de final e viu a luz verde, sinalizou o começo. Eles começaram e marcaram 100 pontos a vitória. Ele disse a ela que estava ocupado e tinha muitas pessoas no hotel e perguntou se ela poderia experimentar o seu adequado e entregou a caixa a Léo para testar o feitiço que dividiu a espada e derrubou-a impressionada com a espada e disse que precisava explicar que a força da espada aumentaria a mantê-la conectada. No dia seguinte, um novo evento, seu concorrente mais próximo se aproximando rapidamente, como seu conselho, e voou em direção a Mari. Mari tentou ter sido jogado para fora da água. Naquela noite, Mari havia fraturado uma costela durante o outono e de repente caiu logo antes do incidente, e alguém de fora atacou Mari usando a magia que o grande número de magos na rede Eris. Competição na mesma noite, Mayumi informou o comitê que a única maneira de vencer era triunfar em ambos. Ela lhes custaria o primeiro lugar, especialmente porque eles decidiram abandonar os eventos menores e a vitória. Mumi disse a Miyuki que todas as suas esperanças acreditavam ter uma chance real. Ele disse a ela seu evento especial e começou a filmar nos alvos. Match. Suzune disse a Mayumi que os meninos haviam perdido. Suzune então começou a explodir todos os alvos, e seus amigos comemoraram sua vitória. Mayumi agradece aos alunos. No dia seguinte, antes da arena, ela disse a ele que estava lá para ajudá-lo, um truque para ajudá-lo a vencer. Desde os participantes que todos usavam tons de sol, quando a corrida começou, acenda os rostos do piloto, fazendo com que eles se afastassem para a frente e alcançaram a linha de chegada, ela dizendo que foi a primeira vez em sua vida que ela tinha. Miyuki descobriu que os meninos haviam perdido novamente. Eles seriam responsabilizados pelo grupo de homens da equipe. Começaram a discutir como manipular, que consideravam enganar o público. Mas se qualquer coisa poderia acontecer. No hotel, Miyuki se recusou a registrar seu nome no diretório, ele identidade e aprende o nome de sua família, e mesmo ele não seria capaz de impor sua autoridade ao seu atual chefe da família, alguém ainda pior, mas se submeter. Miyuki prometeu que no dia seguinte, Shizuki entrou na segunda rodada dela. Seu oponente ativou um escudo para proteger a maioria deles. Ele tentou destruir o dela, mas ela de seus pilares, vencendo a partida. Da mesma forma, ela começou a desenvolver sentimentos por ele. Ela é o exame de admissão. No começo, ela pensou que era Miyuki um talento verdadeiramente excepcional. Ela se perguntou se Tatsuya tinha sido quem controlava o suave e elegante. Mais tarde, Mayumi chegou com Miyuki e pedindo cooperação de todos, e a competição começou com a luz azul, pilares, mas Miyuki já havia ativado um feitiço deles. A garota tentou aumentar seu fim mágico,
Ela lançou um rápido ataque de gelo à sua vitória e se perguntou como Tatsuya havia aprimorado o torneio. Eles o viram como uma garota incrivelmente poderosa, sentiu-se ciumento e questionou por que ninguém Tatsuya. Shan, sentindo que sua posição ameaçou, no caminho ele disse a seus amigos que eles deveriam ganhar para ele, era a única maneira de provar que eles eram. Erika notaram que todos os participantes estavam usando cegueira por causa, quando a corrida começou, uma de Hanoka para assumir a liderança no próximo turno. Notaram que os outros competidores estavam usando Hanoka. No entanto, usavam óculos regulares e se mudaram quando ela cruzou a linha de chegada. Todo mundo, Mayumi agradeceu as meninas por sua apresentação. Chegaram às finais, Shizuku declarou que estava no lugar e Miyuki aceitou o desafio. A seguinte a arena e a partida começaram. Miyuki desencadeou para proteger seus pilares. Ela então decidiu adotar, sentindo-se animada, selecionou Mo e Léo para se juntarem a ele à frente do inimigo que o enfraqueceu. Deixando o mesmo feitiço que Tatsuya costumava parar, o caminhão se pôs. Perguntou se Tatsuya era seu salvador que o bloqueio do inimigo e rapidamente escapou, ignorando quem tentava atirar no chão. As ondas em um dos homens, fazendo-o desaparecer, ativaram seu feitiço e saltaram de árvore em árvore. Tatsuya lançou um feitiço enfraquecido sobre ele, garantindo impressionado com sua habilidade. Na partida seguinte, M.O. Block, Tatsuya correu e disparou contra a pedra quando Léo conseguiu defender seu lado. Ele cortou a sinalização de uma segunda rodada durante o segundo, mas ele os pegou e os destruiu com um feitiço. Mas a barreira sobreposta os dissipou, mas Masaki contra-atacou com um poderoso e ativou um novo feitiço que choveu soprou. Tatsuya estava confiante de que saber que era uma grande chance para eles vencerem, mas Tatsuya o aconselhou a se concentrar no próximo. Atraiu um inimigo em direção à água, correu pelo código para seu software CAD e venceu a partida. O celeiro e pediu que ela revelasse a localização da noite anterior. Chocada, ela perguntou como ele sabia a preocupação e declarou sua intenção de eliminar. Luz olhou para ele como se ele fosse amado. Ele disse a Elaki e Shinan que ficaram emocionados por afinal se eles finalmente enfrentariam Tatsuya Hedon, pois não foram outra escolha. Dentro da barraca, os círculos de proteção de Tatsuya que o ajudariam a lançá-lo ou soletrar era perfeitamente legal. No dia seguinte, durante a equipe, poderia realmente vencer, e se ele tinha um verdadeiro e com confiança que ele nunca perderia para sair de olho, Mizuki notou espíritos pairando para retornar. Enquanto a multidão encheu o estádio, o lançou seu feitiço, mas Tatsuya o destruiu. Tatsuya os quebrou sem hesitar, mas os dois continuaram trocando fogo implacável a manter sua estratégia e ordenaram os backups com uma enxurrada de ataques. Eles mal se esquivaram do chão, ativaram seus olhos misteriosos, enquanto ele os rebateu sem recuar. E mais Léo o interceptou. Quando Shinanki tentou atacar, mas Shinanki se esquivou, conhecendo seu invisível um feitiço defensivo contra uma explosão, enquanto ele usa Genjutsu. Quando Shinanki tentou bater nele, Masaki havia disparado uma bala invisível contra ele, então começou a atacar, mas Masaki intensificou seu feitiço ofensa, acreditando que ele não sobreviveria. Tatsuya, no ar, ele rolou pelo campo e, invisível atordoado ao ver Tatsuya cair, Masaki percebeu que indicou que tinha um dano de costela e fígado fraturado, mas anunciou que a auto-reovergamento havia começado. Nisso, em choque, Tatsuya estalou os dedos e o tímpano e, deixando-o inconsciente, Tatsuya até se recuperar no campo aberto. Enquanto isso, alertou para um ataque próximo, ele se esquivou por pouco e, depois de levar Masaki, resolveu que desencadeou seu clone através de Genjutsu e a se levantar do chão. Shinanki tentou escapar, ele mesmo um raio o atingiu de cima, mas Shinanki reapareceu e lançou uma enorme barreira que o protegeu da explosão quando ele fundou, finalmente garantindo a vitória. Dentro da barraca, e Mayumi ficou profundamente impressionado com o de Tatsuya. Começou a aplaudir a equipe vencedora, e Miyuki durante outra reunião, os homens misteriosos aprendidos pensaram que a melhor solução era destruir a eliminação de Tetsuya e seus amigos no acampamento. Gostaria de saber se eles seriam atacados novamente. No entanto, proteja-a de manhã com uma competição no céu para destacar o jogo Miyuki, mas falhou.
e Miyuki notou um erro claro, mas um dos funcionários a salvou do desastre, morreu naquele momento, então seu telefone tocou explodindo da garota. Ao ouvir isso, Tetsuya lida com a situação. Miyuki foi verificar se o funcionário começou a inspecionar o dispositivo e entrou. Puxou o funcionário para a mesa. O homem se recusou a responder. Quando Tetsuya tentou e perguntou sobre a situação, Tetsuya contaminam o dispositivo de Miyuki, o homem idoso, um vírus poderoso que faz com que o dispositivo a Tetsuya disse a Miyuki que ela poderia usar o homem de idosos de backup. Expressou seu desejo de ver Tetsuya ter tempo para rastejar. Miyuki voltou para ela. Estava arrependido por causar angústia emocional. Tetsuya achou que seu pedido de desculpas não era necessário, e, mais tarde naquela noite, Miyuki percebeu que havia perguntado a Tetsuya se ela poderia usar o dispositivo voador à luz. Depois de um momento, Miyuki ativou um novo como ela ganhou essa habilidade, mas começou a terminar a rodada, ela havia assumido uma liderança significativa com seu sucesso. Na base do dragão, a gangue que eles pensavam que a melhor opção agora era destruir, e, quando chegou à arena, ele tentou atacá-lo e o jogou fora da estrutura. No entanto, no chão, quando o jovem descendente, o concorrente pode ser um robô, outro homem senhor, o Robot para aproveitar seu ataque, o homem de volta com seu feitiço e instruiu seu parceiro o prendem no chão com agulhas elétricas, a completar a missão. Naquela noite na arena, as luzes terminando o tempo e perceberam outro feitiço e começaram a cortar as luzes novamente, depois da magia e da terra, enquanto Miyuki continuava. Suas meninas comemorou sua vitória, e Erika se perguntou o estacionamento. O consultor transferiu tudo o que ele disse que ele iria caçar os corpos, localizou a gangue e planejava enviar um agente para seu aniversário. Mais tarde naquela noite, um homem estranho em seu clã, desde que ele era um pária, ele disse que eles eram jovens e queriam fazer o mesmo com Tetsuya. Seria tão poderoso que eles poderiam chegar à cidade e começaram a se livrar de como se livrar de Tetsuya desde que ele os esperava. Quando ele disparou sua arma, uma intrigada com o que estava acontecendo, e de repente sobre o que poderia vir a seguir, naquele momento, para se vingar, a magia deles desapareceu. E temendo por sua vida, tentou se esconder. Os ataques vieram da janela, um dos edifícios distantes. Quando ele olhou através da lente, uma bala atingiu seus olhos. Um deles ordenou que o uso disse que era impossível, porque não conseguiam chegar. A Tetsuya falou através do interfone e disse à reserva. Um deles tentou pedir ajuda, mas o serviço e o homem desapareceu imediatamente. Antes de chegar à porta, deixar apenas um homem se tornar um seguidor de Cristo. Tetsuya respondeu que prometeu a eles que a gangue seria expulsa de que apenas seu líder tinha o poder de fazer com ele. Tetsuya pediu um nome e a figura do líder na sociedade. Tetsuya decidiu que ele faria outro homem triste. O homem perguntou por que Tetsuya era estudante, mas Tetsuya estava determinado a jogar quando expulsou sua irmã. Ele também disse que levá-lo a voltar e se vingar de uma nova rodada do código vinculado e surpreendeu o seu lugar. Um alarme soou e eles sabiam que viram Kudu em uma nova rodada com Mois, e Kudu estava jogando inimigos de lado como crianças. Com Miyuki e seu companheiro de equipe receberam suas medalhas. Aquela noite no hotel, Tetsuya viu uma história de amor se desenvolvendo. Quando ele apareceu na frente e achou que todas as suas tentativas haviam terminado, mas pediu a Miyuki para dançar com ele. Eles foram solicitados a uma reunião particular do lado de fora do hotel. Pois era a única maneira de se proteger de muito interessados em trocar de clãs. Kudo perguntou se o casamento disse a ele que não era suficiente e confirmou que ele era muito negligenciado a derrota do líder do clã, porque eles permitiriam que ele se tornasse o líder depois da biblioteca. Ela pensou que ele estava assistindo a Pedra dos Filósofos e explicou isso em componentes mágicos, permitindo que ele armazene o motivo de sua visita. Ela disse a ele que ele concordou em ir com ela, no particular, convidado para uma nova competição, e perguntou se ele era que o último membro da equipe havia chegado e depois conheceu Miyuki, e a situação era estranha. A senhora, cujo nome era Sai, disse que queria sair da escola. No entanto, Tetsuya disse a ela que ele havia outra pessoa que poderia cuidar dela e que ele não se importava de permanecer em seu papel quando ela percebeu que ele era firme em sua decisão. Para ele, e lhe disse que tinha a capacidade de repeti-los. Tetsuya concordou em analisá-lo que estava procurando os bandidos. De repente, alguns bandidos tentaram terminar que um deles jogou uma granada de interrupção. Tetsuya, os bandidos, ficaram atordoados e perguntaram:
em seus ossos. Enquanto ele estava verificando as vítimas, esquivou-se